tarde. O país tende a ficar mais velho e com uma esperança de vida maior. A sociedade precisa de olhar com mais atenção para uma franja muito importante, a demência. A demência, a nível mundial, afeta 1 a cada 80 mulheres e 1 a cada 60 homens com mais de 65 anos. Connosco, hoje temos 3 psicólogos, Maria Nunes, Letícia Cachula e Bruno Gonçalves. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Desde já gostava de agradecer pelo convite de estarmos todos aqui hoje. Para contextualizar melhor as pessoas, seria melhor dar uma noção do que é a demência. Demência é o nome utilizado para descrever os sintomas de um grande grupo de doenças que causam um declínio progressivo do funcionamento da pessoa. As pessoas com demência têm uma perda de memória e dificuldade de comunicação, também apresentam problemas de pensamento, dificuldade em reconhecer pessoas e, por vezes, podem esquecer-se para que servem algumas coisas. Durante muito tempo, a pessoa pode aparentemente ter um aspecto saudável, mas por dentro o seu cérebro não está a funcionar corretamente. Falando agora especificamente para o Dr. Bruno, qual é a diferença entre uma demência e Alzheimer? Existem várias condições que podem provocar demência. Ouve-se falar mais da doença de Alzheimer, porque esta é a causa mais comum de demência. A doença de Alzheimer é um tipo de demência que provoca uma deterioração global, progressiva e irreversível, de diversas funções cognitivas, memória, atenção, concentração, linguagem, pensamento. Quais são os medicamentos que podem interferir com a memória e podem talvez interferir também com a doença? Então, não existem para já medicamentos que se tenham comprovado que possam vir a causar esta doença. No entanto, há de facto sim medicamentos que podem interferir com a memória, nomeadamente medicamentos ansiolíticos, como são conhecidas as benzodiazepinas, e que muitas vezes elas devem ser tomadas apenas em situações pontuais, em SOS, como nós dizemos, e quando são tomadas diariamente e a longo prazo, têm esse efeito comprovado de poder causar alterações na memória. Por isso é que insistimos tanto com os adultos para tentarem evitar tomar durante tanto tempo. Agora, falando para si especificamente, doutora Letícia, qual é o efeito que a doença tem no cérebro? Respondendo à sua questão, à medida que as células cerebrais vão sofrendo uma redução de tamanho e número, formam-se tranças neurofibrilhares no seu interior e placas de sinis no espaço exterior existente entre elas. Esta situação impossibilita a comunicação dentro do cérebro e danifica as conexões existentes entre as células cerebrais. Estas acabam por morrer e isto traduz numa incapacidade de recordar a informação. Conforme a doença de Alzheimer vai afetando as várias áreas cerebrais, vão-se perdendo as funções ou capacidades. Deste modo, quando uma pessoa perde uma capacidade, raramente consegue recuperá-la ou reaprendê-la. Método de prevenção para a doença? Infelizmente ainda não se sabe nenhum método para prevenir ou curar a doença. Infelizmente, os grandes fatores de risco para a demência, os genes e a idade, não podem ser controlados. Por isso mesmo é importante fazer o que está ao nosso alcance, por exemplo, adotar um estilo de vida mais saudável e alterar os nossos hábitos de vida. Os esquecimentos serão resultado da doença ou serão resultado do envelhecimento? Então, os esquecimentos podem ser, em parte, resultado do envelhecimento e é frequente, com o envelhecimento, surgirem com mais frequência. No entanto, na doença de Alzheimer, nós conseguimos distingui-los dos esquecimentos mais típicos ou mais habituais, porque na doença de Alzheimer estes esquecimentos, esta perda de memória vai ser progressiva e muito mais frequente, ou seja, acontece cada vez mais vezes, por vezes diariamente, e cada vez com coisas que nos parecem mais simples e que se tornam mais graves de esquecer. Será que nos consegue dizer quais são as principais causas da doença? Os médicos não entendem completamente o que causa o Alzheimer, mas as causas podem ser a genética, traumatismo craniano, depressão, hipertensão, obesidade, não fazer exercício físico, fumar ou conviver com pessoas que fumam. Nível elevado de colesterol no sangue, diabetes tipo 2 sem ser controlado, não comer frutas e vegetais, sofrer de deficiência cognitiva leve. Algumas circunstâncias ambientais. Qual é a implicação da doença na autonomia do doente? Algumas implicações podem ser a progressiva falta de autonomia, à medida que a doença progride, o doente vai perdendo a capacidade de executar várias tarefas do dia a dia.
Vamos imaginar que eu tenho um familiar meu que tem Alzheimer. O que é que eu posso fazer quanto aos episódios de desorientação? A abordagem da validação propõe o reconhecimento e a empatia com os sentimentos por detrás do comportamento que é expresso. No dia a dia, nós devemos incentivar o doente a fazer coisas normais ou devemos repreender? Sim, dando o suporte necessário, que irá depender da situação individual da pessoa. No caso, se a pessoa é capaz de desempenhar a maioria das tarefas, é mais adequado dar-lhe liberdade, intervindo apenas quando é necessário. Devemos incentivar o doente a fazer coisas do dia a dia? Sim. Nestes doentes, sobretudo quando ainda preservam a sua autonomia, se eles são capazes de fazer, o melhor é dar-lhes liberdade para fazer, porque isso também os vai fazer sentir-se melhor e mais capazes. Agora, sabendo nós que pode haver uma diminuição progressiva desta autonomia, temos que ter alguns cuidados em termos de segurança e tentar diminuir o risco de haver algum acidente lá em casa. E isso como é que se pode fazer? As casas devem ter uma boa iluminação para os idosos verem tudo o que está ao seu alcance. Em termos, por exemplo, das casas de banho, existem algumas barras de apoio para eles fazerem a sua higiene também com mais autonomia. Também se recomenda, por exemplo, colocarmos relógios e mesmo calendários grandes em que eles possam mais facilmente identificar a hora e o dia da semana ou o dia do mês em que se encontram, para tentar diminuir esta confusão em termos temporais e mesmo do seu espaço. Além disso, por exemplo, naqueles idosos que ainda se conseguem vestir autonomamente, podemos tentar diminuir algumas roupas que podem ser mais distrativas, digamos assim, ou seja, tentar não ter ao seu alcance roupas que não sejam daquela estação, para que eles não caiam depois no engano de vestir roupas que se calhar não são adequadas ao tempo em questão. Isto são algumas dicas. Devo contrariar o doente quando diz ou faz coisas erradas? Não, nestes doentes, quando isso acontece, eles não o fazem de uma forma propositada e muitas vezes nem sequer consciente. Portanto, nós não devemos dar-lhes ordens nem contrariá-los dizendo que não devem fazer determinada coisa. Nestes casos, vale mais ensinar pelo positivo. Em vez de dizer o que não fazer, vamos dizer-lhes como fazer. E para isto há algumas dicas que podemos seguir de forma a eles compreenderem melhor. Portanto, devemos evitar tudo o que cause mais distração àquela pessoa. Se por si já é uma pessoa que vai ter dificuldade em focar-se numa tarefa concreta, vamos tentar evitar coisas que o distraiam daquilo que está a acontecer. E se nós queremos que eles se foquem naquilo que na informação que lhes queremos passar, então vamos tentar diminuir tudo o que seja o ruído em volta, como o ruído da televisão ou do rádio. Vamos falar de forma pausada, tentar usar frases curtas com poucas palavras e que sejam fáceis deles entenderem e tentar nos manter quietos enquanto falamos com eles, lá está, para não haver grandes movimentos e eles de repente não se distraírem daquilo que tínhamos acabado de dizer há segundos. Porquê a maior incidência no género feminino? Então, de facto, a incidência está demonstrada que é maior no género feminino. Ali entre os 65 e os 69 anos, a prevalência do Alzheimer é de 1 em cada 80 mulheres, enquanto que nos homens dessas idades já é de 1 para 60, portanto é inferior. No entanto, sabe-se que, por exemplo, a partir dos 85 anos, esta prevalência já é igual em ambos os sexos, quer nas mulheres, quer nos homens. E não há uma razão aparente para explicar esta prevalência aumentada nas senhoras acima dos 85 anos. Se os meus pais tiverem a doença, eu também posso vir a ter? Então, existe uma forma de doença de Alzheimer que é bastante rara, que essa sim considera-se ser transmissão genética, mas regra geral não é assim que se processa a transmissão. Portanto, existem muitos genes associados à doença de Alzheimer e mesmo que a pessoa até seja portadora de algum desses genes, regra geral é preciso haver a conjugação de muitos outros fatores para a doença se manifestar. E não propriamente porque herdou determinado gene que até pode estar associado ao Alzheimer. Daí que seja tão importante aquela questão da prevenção, de manter o cérebro ativo, adotar estilos de vida saudáveis, porque tudo isso conjugado, se não for conseguido, é que pode aumentar o risco de ter a doença. Podes dar uma noção do que é o Alzheimer?
Então, o Alzheimer é a demência mais frequente no mundo inteiro. Existem várias formas de demência e esta é a mais frequente e caracteriza-se sobretudo pela perda de memória e pelo declínio cognitivo, ou seja, a pessoa vai perdendo as suas capacidades funcionais de funcionar no dia a dia e de executar as tarefas que habitualmente executava. E foi este o Jornal do Meio-Dia. Fiquem agora com Fernando Lopes.